Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copeg, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Copeg, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. E você pode nos assistir aqui no nosso canal do YouTube, também nos ouvir no Spotify e nos seguir no nosso perfil do Instagram Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber a cirurgiã ginecológica, doutora Tiziana Torres. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo. Graças a Deus. A gente vai falar hoje sobre laser íntimo e menopausa. O que ninguém te conta sobre o bem-estar feminino. Doutora, primeiro de tudo, eu queria agradecer muito a sua participação. Eu venho falando aqui repetidas vezes que a gente vive uma época onde o tempo parece que é o mais precioso, né? Verdade. Os dias estão ficando cada vez mais curtos, as atividades cada vez mais intensas e você tirar um tempinho ali do seu dia, que para todo mundo está corrido, né? Para fazer um momento diferente como esse aqui, a gente realmente entende da dificuldade de encaixar os horários e por isso a gente fica muito grato. Então seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, tá Eu bom? que agradeço, né? Acho que todas as oportunidades que a gente tiver para falar sobre bem-estar para as mulheres, elas têm que ser muito valorizadas. Então, fico muito feliz de vir aqui e de vir falar de um tema que parece ser bem específico, Sim. mas abrange assim uma quantidade de mulheres enorme. E laser íntimo, né? Eu queria primeiro entender, certo? Assim, para a gente poder passar para a nossa sociedade, né? Para a nossa população, para as mulheres principalmente, é, o que é o laser íntimo? Né? Assim, o que exatamente é? Porque eu acredito que existe uma parcela da população que talvez não saiba. Eu não sei se é recente essa tecnologia, porque eu já escutei aqui, inclusive no Uhum. podcast, a gente conversou sobre isso, mas se ela já é muito difundida, e eu queria entender realmente o que é esse, é um laser mesmo que você coloca lá, como é que funciona? Vamos lá, vamos explicar. Hum, É recente, porém não tanto, hum, né? O laser ele já vem aí de mais de 15 anos de aplicação, mas a gente sempre vai recebendo as tecnologias com um pouquinho de atraso, sim, né? Então aqui em Fortaleza a gente tem mais ou menos uns 10 anos de hum, aplicabilidade. Inicialmente era só uma colega que fazia e depois eu comecei e eu acho que foi ganhando um pouco mais de força nos últimos 3 anos, né? hum, Sendo um pouco mais falado, um pouco mais difundido. Essa técnica já vem de muito tempo. O laser ele é usado pela dermatologia há décadas sim, e a aplicabilidade para a ginecologia partiu disso, da observação com a dermatologia e como aplicar na ginecologia, trazendo ali os benefícios em comum que a gente gostaria. E aí foram desenvolvidos dispositivos que pudessem ser acoplados à vagina para que a gente conseguisse fazer essa aplicação dentro da vagina. E hum, desde então isso vem sendo estudado e a gente já tem estudos que garantem, né, resultados fantásticos assim para uma gama de mulheres que passaram anos sofrendo, anos sem conseguir um resultado bom ali para o tratamento. perfeito. Normalmente a gente usa o laser ginecológico e a aplicabilidade inicial dele foi para o tratamento do ressecamento vaginal, Hum, que vinha dessas mulheres na menopausa. Seja uma menopausa fisiológica, aquela que vem com o tempo, né? E você vai entrando ali no climatério e chega na menopausa. Seja a menopausa cirúrgica, quando as mulheres tiram os ovários e entram na menopausa, né, um pouco forçado ali pela retirada do ovário, ou seja na menopausa química, naquelas mulheres que fazem uso de medicação para entrar na menopausa, hum, que é o caso das mulheres com câncer de mama. hum. E aí a gente meio que aproveita o Outubro Rosa, Rosa sim. para entender que essa aplicabilidade partiu daí. Essas mulheres com câncer de mama, elas tinham pouco aparato terapêutico para melhorar a história do ressecamento vaginal. E aí muitas delas entravam em disfunções sexuais muito graves, Hum, porque de fato o ressecamento vaginal ele impede ali a relação sexual, ou você vai entrar numa relação sexual que é extremamente dolorosa, hum. né? Entendo. Então, assim, bem interessante. A ginecologia pegou já a experiência e a história da dermatologia, né, com o laser e os benefícios que ele trazia,
e aplicou a uma parte específica, que seria a região íntima feminina. Isso, É isso, então, isso, o laser não é algo, como você falou, talvez na ginecologia é mais recente, mas isso. os estudos já vêm de muito tempo, né, na aplicabilidade na dermatologia na pele. E a pele, a região íntima faz parte da pele também, né? A parte externa, sim. A parte Interna, interna, não, aí né? é um Claro. tecido diferente, Hum. mas que a aplicabilidade ela vai ser feita de acordo, né, com o tecido que você está tratando ali. Dizem que a pele é o maior O maior órgão do órgão do corpo. corpo, né? Então ele pega em todas Isso, as partes. isso. Certo. Aí você falou que a aplicabilidade mais assim, que tem mais é devido ao ressecamento. E o que é Isso. o ressecamento, doutor? Assim, como é que a mulher sabe que ela tem problema de ressecamento vaginal e o que é normal e o que não é, né? Pronto. O ressecamento vaginal, ele parte normalmente de uma disfunção do endotélio ali da vagina. Então, a vagina, ela deixa de ter um aporte hormonal, né, que é o nosso estrogênio, que é o Hum, hormônio feminino, e isso faz com que a gente reduza a vascularização de várias áreas do corpo, inclusive da vagina, falando de menopausa, sim. né? E aí, essa redução da vascularização vai fazer com que a gente não tenha mais tanto substrato ali para irrigar essas células, portanto, a lubrificação ela fica bem aquém daquilo que seria o normal, né, o aceitável para a vagina. Em contrapartida, a gente também perde muito o trofismo da vagina. O O que que é o é trofismo? isso? É a capacidade da vagina de ter uma elasticidade. O colágeno ele deixa de ser nutrido. Hum, Portanto, ele vai ficar mais atrófico, mais ressecado de fato. Então, a gente tanto perde a lubrificação, que é a umidade vaginal, como a gente também perde a elasticidade, hum. né? E aí, os tratamentos que a gente ainda tem e ainda são eficazes, seria a gente fazer a reposição hormonal na Hum. vagina. E dá resultado e são muito bons para uma parcela de pacientes que pode usar. Essa reposição hormonal, ela é aplicada, ela é uma Ela é pomada, aplicada, ela pode ser Hum. pomada, Ah, ela pode ser óvulo e ela pode ser comprimido, né? Então aí depende de cada paciente e da uhum, forma que ela vai se adaptar melhor. Mas é um tratamento que tem que ser feito continuamente, hum, porque na menopausa, aqueles sintomas de nuvem mental, fogachos, hum, né, aquele mal-estar ali, ele vai dando amenizada com o tempo. hum. Mas o ressecamento vaginal, ele vem e ele E ele fica. fica, que é no climatério, né, que ela começa a Isso. sentir Climatério, e essas, menopausa ali. É, esses sintomas, e aí, isso. mas eles vêm, depois eles vão, é como se eles tivessem, assim, é uma Uma preparação, uma adaptação, né, adaptação, ali, uma isso, turbulência. pronto, Mas o ressecamento não vai vaginal, ele embora, não, ele não vai continua. embora. Ele continua e a tendência é que haja uma piora Hum. com o tempo. Isso vai acometer 70 a 80% das mulheres na menopausa. É É muita muita gente. gente, é muita É muita gente. gente. Então, muitas mulheres chegam em consultório dizendo assim: ah, minha libido tá ruim. Aí você vai conversar, vai investigar e ela acha que é só a queda do hormônio, coloca o hormônio e vai resolver. Não, a vagina tá ressecada. Aí você vai ter relação sexual, dói, Me- incomoda, mesmo com, rasga. mesmo com a reposição hormonal para é, A reposição hormonal sistêmica, ela sim, a não é sistêmica, capaz de melhorar a pronto, vagina. porque ela repõe ali os hormônios, ela vai meio que deixar ela meio normal do que ela era Isso, antes, daquelas parecido, queixas lá, né, de sim, de irritabilidade, irritabilidade, insônia. de falta de libido e tal, ela vai dar uma melhorada. É. Porém, a vagina A não vagina, ela não continua, vai melhorar junto. A hum, vagina, ela é um pouquinho egoísta. ela quer caminhar Ela sozinha, quer a né? terapia só para Só ela, para ela, só para ela. entendi. E aí essas mulheres dependem de ficar fazendo esse tratamento continuamente. Hum. Então, ali, pelo menos 2 a 3 vezes na semana, ela vai ter que colocar o comprimidinho, ela vai ter que colocar a pomada. Isso deve ser um trabalho, né? Isso é um pouco É, chato. É um é. pouco chato. Então, além de você ter que lembrar de usar, ainda tem um incômodo ali das pomadas. Elas, né? Você fica com a É. pomada ali incomodando e tudo. Então, muitas mulheres acabam parando de Uhum. usar. E aí vem o ressecamento de volta, não tem jeito, né? E o ressecamento, doutora, na vagina? Ele é só
identificado na hora que ela vai ter a relação sexual ou ele impacta em outros momentos também do dia a dia? Impacta também, impacta. Ela tanto pode sentir na hora da relação sexual e na maioria das vezes começa a notar nesse momento, que é o momento em que você tem que ter ali o maior aporte de lubrificação, né? Mas durante o dia a dia, toda a pele ressecada, mucosa ressecada, coça. Então, às vezes, elas sentem coceira na vagina, elas sentem ardor. Às vezes, elas acham que estão com vontade de urinar o tempo todo, aí acha que está com infecção urinária. Entende? Muitas vezes é confundido o sintoma do ressecamento com a infecção urinária. Olha aí. E aí, a gente não tá o dia todo lembrando que a vagina existe, É, né? A gente não é. tá, a vagina tá aqui. A gente não pensa nisso. Mas, de repente, ela começa a te incomodar dessa forma. Que você passa o tempo sentindo que tá ali, que não tá legal, que tem uma coisa que não tá, né, Uhum. adequada. Então, não só na hora da relação sexual. Elas, durante o dia a dia, elas também podem ter vários incômodos. Que aí, muitas vezes, elas não associam que isso é o ressecamento, Olha aí. Então, né? não é parar. Então você tá dando pra eu vou parar de fazer sexo. Não, não é isso. Não é Não é isso. isso, porque você vai ter Até outros vai problemas ter outros aí problemas, vai. que Não é só para isso, só né? para isso, Não é só entendi. para isso. Uhum. Você não vai fazer a correção do ressecamento só Para ter porque uma vida você. sexual Porque ativa. senão a mulher que não tem mais parceiro e tal, ela vai dizer, Uhum. então deixa, né? Eu não Exatamente, não preciso. preciso mais. Mas precisa, porque vai implicar em outras coisas. É interessante, né? A natureza, ela é meio cruel, né? Assim, é um pouco cruel com a mulher, porque na menopausa, ela deixa de produzir óvulos, né? Ela deixa de... Aliás, os óvulos não vai Não ter tem mais, mais, o não tem ovário não mais, funciona. não funciona, e aí ela... é como se assim, o sistema reprodutor ele vai parar, né? Assim, ele não É, precisa. é. Só que não, né? Na vida que a Mas mulher tem hoje, porque antigamente, doutora, a gente até já falou isso aqui em alguns momentos. A, eu acredito que a colocação da mulher hoje na sociedade, ela mudou muito do que algumas décadas totalmente, atrás. Então, totalmente. assim, uma mulher de 40 anos hoje é uma mulher totalmente Tá ativa, voando, né? né? Tá Mas indo. a natureza Ela continua continua igual. igual a centenas de anos Isso. atrás. É. Então, Mas tu sabe que muitas pacientes falam isso pra mim, assim, a menopausa é muito ruim, é muito cruel, né? A gente é o fim da, é o fim de uma coisa reprodutiva, mas é o começo de tanta coisa boa, ou a passagem por tanta coisa boa. E aí eu costumo dizer assim, todas essas coisas que a menopausa traz, irritabilidade, insônia, né, acúmulo de gordura abdominal, uma libido que já vai ali um pouquinho decai. Tudo isso é contornável. a medicina Tudo tá isso é perfeito. contornável, Uhum. né? A gente não precisa do pânico. A gente precisa saber identificar. Sim. Pronto, identifiquei, é ou não é? Estou ou não estou? Porque também tem muita coisa. Tô dormindo mal. Você fica no celular até 2 horas da Se manhã, alimenta se mal, alimenta não mal, tô faz engordando. atividade física. Então tem muita coisa que é o que a gente tá fazendo com a A gente, mulher com né? 30 anos, eu acho que eu tô na Eu tô na menopausa. menopausa. Não, não é Então, menopausa. assim, eu acho, eu muitas vezes tenho a percepção que existe um terrorismo, sabe, nisso. Sim, Eu é acho. verdade. Não é que não existam os sintomas, eles existem. Mas nem sempre vai ser menopausa, nem sempre vai ser climatério, né? É. Mas eu acho que vem tanta coisa boa nesse momento. Normalmente as mulheres estão com maternidade definida, né? Estão com um trabalho muito bem estabelecido, carreiras estabelecidas, maturidade. Você sabe exatamente o que você quer, o que você não quer da sua vida. É, E isso ninguém compra. é E isso não verdade. tem gel, não tem em aplicador, não tem laser, não tem nada. Socialmente você está muito bem posicionado, né? Assim, você está conseguindo. Você já teve algumas conquistas, né? Apesar da Nisso. vida corrida de todo Aí eu mundo. digo assim, o hormônio da menina lá de 20 anos não paga a maturidade que você A tem agora experiência que você tem com agora. 40, com E que 45. você pode, com reposição, né? Ter Pronto, também é a isso. sua. A medicina, ela vem. Eu acho que é um dos grandes papéis, das grandes funções da medicina é fazer com que a gente não envelheça, né? Assim, que a gente não sinta os Não impactos se degrade, não né? se Na degrade, verdade. exatamente, É, porque e a longevidade está aumentando, né? claro. Eu lembro, teve uma reportagem que eu vi da década de 40
ficou até conhecida essa reportagem, que tinha uma foto de um acidente. Carro atinge casa e atropela uma velhinha de 40 Oh, anos. meu Deus. Como assim? Acabou com a Uma mulher. velhinha de 40 anos não Ai, existe, não né? Então, assim, existe. mas é porque antigamente, Era sim, com assim. 40, 50 anos você É, já estava. A média de vida era menos. Hoje não. é. Hoje a Hoje gente a está com mulher passa 90 muito anos mais tempo, às vezes, na menopausa do que do que não, antes da dentro da menopausa. menacme. É, Exato. antes da menopausa. E aí, então, aí o laser íntimo ele vem justamente para, junto com outras terapias, para facilitar, né, a normalidade. Na realidade, é o que eu converso muito aqui, que as profissionais falam muito, Graça, a gente busca a qualidade de vida, né? Isso. É a qualidade de vida. Inclui tudo, né? Isso, Inclui que tudo. inclui tudo. Então, é a É. qualidade de vida. Se ela dor é uma coisa que não é para sentir. Então, se está sentindo dor, a gente vai tentar melhorar Vai aqui lá e vai para atrás de saber o porquê, saber o né? porquê e vai. Então, o laser íntimo ele dá esse suporte junto com a reposição, junto com Isso, outros, com o isso. lado psicológico também que a mulher tem que Claro. trabalhar junto com tudo. O laser íntimo está lá para evitar esse É. desgaste naquela região. Para dar esse suporte. E assim, esse suporte, ele é importante porque por muitos anos as mulheres calaram esse sintoma, ou foram caladas, Sim, né? Porque muitas vezes era assim, o libido tá ruim, mas não é isso deixa. mesmo, é assim Se o mesmo, marido está. né? Entendi. Então, hoje a mulher se incomoda. Uhum, Ela incomoda de não estar com a libido ok. É óbvio que libido não é só isso, né? sim. Libido é um conjunto de um monte de coisa. Então você tem que ir tirando da frente aquilo que você já enxerga que tá errado, Uhum, né? Aí, o ressecamento vaginal, pois vamos resolver. Não resolveu o libido? Peraí, você tá fazendo atividade física? Como é que tá o relacionamento, né? hum, Vocês têm um momento só pra vocês? Não tem? Então é um conjunto de coisas. Óbvio que a gente não vai colocar na conta só do ressecamento sim. a libido ser ruim, Uhum. mas de fato, você ter uma relação sexual ruim é o ponto principal para tua libido ir lá. Que eu brinco com as pacientes dizendo assim: ninguém quer voltar para restaurante ruim que paga caro e a comida é ruim. É verdade. Ninguém volta. É Então você verdade. não vai querer voltar para uma relação sexual que você vai Você sentir tem dor, dor. né, cara? E às vezes nem só a dor, ela sabe que tá ressecado. Aí começa uso de lubrificante, Hum. lubrificante, lubrificante, né? Você tá fazendo emergencial ali. Eu ia perguntar isso, o lubrificante ele não dá uma ajuda ali, O não, na hora? lubrificante, a gente tem duas classes, a Ah, gente tem o lubrificante, a gente tem o hidratante, hum, certo? Os lubrificantes, eles ajudam, mas na própria relação sexual, às vezes eles já dão uma ressecada, então você usa, às vezes no meio da relação você tem que reaplicar. E hum, entenda que aquilo às vezes é um momento constrangedor, claro, né? Você para tudo para usar um lubrificante. é estranho. E os hidratantes, eles não têm tanto essa coisa do ressecar, eles conseguem manter por mais tempo. Hum, Então, normalmente eu digo para as minhas em pacientes, vez de em vez de usar o lubrificante, lubrificante, aposta no hidratante. Mas antes disso, vamos corrigir a o que é, causa. né? Porque você ficar apostando ali só no lubrificante também, vai Uhum, chegar uma hora que você não. Ai, uhum. relação sexual é assim: doeu, incomodou, constrangeu, Não, não você não vai. volta. Não volta no Não restaurante. volta no restaurante. É Não isso. volta, não quer Não mais, né? volta. E aí as pacientes têm várias opções. Que eu estava te dizendo, o laser, ele foi pensado para as pacientes que não podiam fazer uso da terapia hormonal vaginal, Uhum, que ficavam só nos hidratantes e que a gente sabe que a resposta não é tão uhum. boa assim. E aí as pacientes com câncer de mama, que não podiam fazer uso da terapia hormonal, elas começaram a se beneficiar muito Com do laser. laser. E doutora, e como é a aplicação? Porque você falou assim, Crasso, a gente tem outras terapias como uma pomada, comprimido, só que aí a mulher tem que ficar indo ali toda Isso. semana, fazendo e tal. O É. laser, ele tem que ter essa constância? São algumas Ele sessões? tem uma Como é que e programação. como é, assim, Vou te explicar. Era bom vídeo, né? Que Para mostrar um vídeo, eu acho que o YouTube ia derrubar, ia né? derrubar. Não ia dar Não, para tem ver. vídeos de animação. Tem, né? Mas assim, como é que a aplicação dói? A Pronto. mulher tem que ter uma sedação? Como Não, é que de funciona jeito na nenhum. prática É isso? assim. Primeiro a gente faz uma programação. Hum, Então, nunca existe a paciente marcar, eu vou marcar para ir fazer o laser. sim.
Não, primeiro você vai passar por uma consulta, por uma conversa, por um exame para a gente saber se você tem a indicação de usar, né? E se dá para usar. Depois que você examina a paciente, aí você estabelece uma programação para ela. O que é que pode fazer ela não usar, doutora? Para a gente fazer a aplicação do laser, a gente precisa colocar um espéculo. Como a gente usa o espéculo para colher prevenção, a gente usa um espéculo, um aparelhozinho estéreo dentro da vagina. Então, às vezes, elas estão tão ressecadas, tão entendi. atrofiadas, Aham. que esse aparelho eu não consigo passar. Passar. Então, eu preciso prepará-la. Entendi, perfeito. Aí ela vai usar um hidratante ou mesmo uma reposição hormonal temporária ali. Às vezes a gente precisa de mandar para fisioterapia. Vai, prepara para eu conseguir fazer o laser, Perfeito. né? As pacientes pós-câncer às vezes chegam muito nesse estágio, porque a gente ainda precisa que o oncologista ali se atente para isso, sabe? E já encaminhe logo. Então, depois que ela passa por isso e a gente faz a programação, aí a gente vai estabelecer. Vão ser 3 sessões, vão ser 4 sessões, e aí a gente estabelece isso com um intervalo de 4 a 6 semanas entre uma sessão e outra. Vamos colocar aqui uma média de 3 sessões, que é normalmente o que a gente tem. Ela vai para o consultório, é uma aplicação feita em consultório, não precisa de sedação, não precisa ficar internado, não é dolorosa, né? A gente faz a aplicação tanto dentro da vagina como também do lado de fora, porque se a gente for pensar em relação sexual, ela começa de fora. Então, se eu não tiver uma boa elasticidade, uma boa lubrificação ali, a relação sexual não vai ser possível. Então, a gente faz a aplicação dentro da vagina, faz do lado de fora, e aí, naquele dia, ela vai ficar um pouquinho mais quietinha, no sentido de talvez não ir para academia, vai ter 3 dias ali de que não vai poder ter relação sexual, nem banhos de imersão, mergulhos, e pronto. E depois é vida normal. Essa seria a contraindicação. Não, a contraindicação é se ela tiver a impossibilidade de fazer o uso do aparelho, né? Perdão, sim. A contraindicação. Estou dizendo assim, o pós. O pós. Esses cuidados que você tem que ter, é não ter relação sexual, não fazer esforço ali como uma academia durante uns 3 dias. E tu sabe uma coisa que é muito importante, Graça, que eu toda vida eu pego muito no pé das minhas pacientes, porque não adianta a gente ficar fazendo o tratamento e em casa ela desfazendo. Sim, claro. Né? Então, tem coisas que são muito importantes. Por exemplo, a forma como ela cuida da região íntima. A higiene que ela usa. Isso tem que estar bem alinhadinho. Porque tem algumas coisas que ajudam a ressecar. Alguns tipos de sabonete, algumas coisas que elas passam a usar, óleos e tal, que ajudam a ressecar. Então, elas pensam que estão fazendo bem. Pensam que estão fazendo muito mal. bom Pois e não tá legal. Pois vamos só finalizar as 3 sessões, que aí a gente volta para isso, que é interessante o que não fazer, né? Isso, o que não fazer para. Mas aí faz a primeira sessão, tem esses dias ali de recuperação. Isso. Aí depois de quanto tempo ela 4 volta? a 6 semanas ela faz a segunda. Sim. 4 a 6 semanas ela faz a terceira. Cada vez que faz a aplicação, seguir essas mesmas orientações. Aí são 3 dias sem banhos de imersão e sem relação sexual. Aí depois da terceira sessão. Pronto, aí depois ela vai pra vida. Eu digo, agora usa. Aproveite aí. Aproveite. E aí a gente faz as sessões de manutenção, que normalmente é 1 por ano. Aí muito melhor do que a pomada, né? É isso. Aí o que eu ia te dizer, a gente começou com a aplicação para as mulheres pós-câncer, câncer de mama, câncer de endométrio, os cânceres que a gente não podia fazer uso da terapia hormonal. E aí depois a gente começou a estender para as mulheres que não respondem bem à terapia hormonal, porque pode acontecer. Ela faz a terapia hormonal, mas ela não tem a resposta esperada. E aí a gente também usa o laser para isso. E para as que não têm disciplina e nem saco. Para usar o creme vaginal, né? E querem melhora na relação sexual. Porque, de fato, o creme, as pomadas, o comprimidinho vaginal, ele melhora a lubrificação. Mas ele não melhora a elasticidade. Entendeu? Entendi. Porque ele não tem a capacidade ali de fazer aquela regeneração do colágeno que o laser tem. Entendi. Porque o laser vai lá na raiz do problema. Lembra que eu te disse que a gente perde a vascularização? Sim. É isso que ele faz. Ele vai resolver isso, né? Ele devolve a vascularização de volta.
Perfeito. E Então, aí isso dá um estímulo muito melhor do que o da o da pomada. pomada. E aí, logo na primeira sessão, segunda sessão, ela já sente diferença? Porque Sente. há um intervalo até razoável, né? De Isso, 4 a 6 semanas, isso. e depois de 3 dias ela já pode ter relação sexual, ela já sente na primeira? Depois de 3 dias, não. Hum, Mas mais ou menos com as 2 semanas, ela já ela começa a sente que a perceber. lubrificação tá um pouco melhor. Ah, mas se com 15 dias já tá um pouco melhor, por que que são 3, né? Uhum, Elas sim. toda vida me perguntam isso. Por que que são 3? Porque a gente vai tendo um ganho cumulativo. Quando a gente fala de colágeno, colágeno é lento ali. O Uhum. ganho do colágeno, ele é lento. Então, a gente vai fazendo um ganho cumulativo de vamos produzindo mais colágeno e mais Ah, vascularização, depois a gente vai aumentando e depois a gente consolida isso. perfeito. Então, o laser não é apenas para vascularização, não, ele é para o colágeno também. Porque quando eu devolvo a vascularização, eu nutro de novo o Não vou- colágeno, aí ele dá. Por isso que a pomada não é tão Porque assim, ela não vai na raiz do na raiz, problema. Ela entendo. ajuda a lubrificação, a umidificação da vagina, mas ela não melhora tanto a elasticidade. E aí, de cada vez por ano, faz mais uma Faz sessão mais ou uma sessão. Não, esse aí ciclo faz só todo, mais só mais uma? uma. Perfeito. Aí só Mas mais uma. precisa de alguma medicação nesse ano, Não. alguma coisa? Se elas tiverem uma boa frequência de relação sexual, que é a história que eu digo, né? Vai e usa. Uhum. Se elas tiverem uma boa frequência, normalmente, às vezes, elas até extrapolam esse 1 ano. Ah, Porque para o colágeno, o estímulo dele é o local. Então, a própria se fica relação sendo sexual lubrificado, já é um já é estímulo. uma terapia, né? Já é uma terapia, porque você vai É uma lubrificando, terapia. e o colágeno, E o entendi. colágeno vai sendo Olha como estimulado a lógica também. é, né? Se tá lubrificando, o colágeno vai sendo estimulado. Isso, Então, isso. perfeito. E a outra é que algumas mulheres fazem porque têm incômodos não necessariamente relacionados à relação sexual. Mas a gente nota que essas mulheres que não têm a atividade sexual depois do Hum. tratamento com laser, às vezes elas perdem o benefício um pouquinho antes. Ah, entendi. Que é o Aí que é o. mostra pra gente que o Entendi. estímulo ali é importante. Realmente é comprovado que É, é. Entendi. Se é. não está utilizando, tem que voltar um pouco antes. Às vezes Às sim. vezes sim, né? Às vezes sim. E aí, nesse período, e aí volta aquilo que você falou que é bem importante a gente retomar aqui. O que não fazer, né? Porque assim, a gente está percebendo aí É. depois que faz, se tiver uma frequência em relação sexual, vai ficar lubrificando, o colágeno vai ser estimulado, vai estar todo mundo feliz. Mas o que ela pode atrapalhar o processo, né? O que não Pronto. fazer. Aí coisas que podem atrapalhar. O uso constante daqueles absorventes diários. Absorvente diário, É que elas ficam usando de carefree, Ah, sim. sabe? Mas é porque assim, na menopausa ela não tá mais Mas menstruando, às né? vezes elas têm uma incontinênciazinha urinária. Ah, Que bota o ali pra laser também proteger, né? ajuda, mas junto com a fisioterapia e Uhum, às vezes quando não vai pra fis não ajuda. Mas elas às vezes ficam inseguras. entendi. Usa por insegurança. Aí uso E constante depois disso. do laser, ela vai ter a lubrificaçãozinha. Ela Uhum. vai ter a secreçãozinha ali. Que demora mais ou menos quanto tempo? De que tu De diz? lubrificaçãozinha ali que Não, você. elas vão ter para Ah, sempre. sim, sim. Ela Que é o vai voltar, que é natural. o Que é o natural. natural, entendi, Isso, entendi. que é o natural. Uhum. Então, ficar usando absorvente constantemente, isso não é legal, porque o absorvente ele vai absorver a lubrificação que E aí você vai está ressacar. produzindo ali, então ela passa mais tempo com a vulva um pouco mais ressecada do que Hum, umidificada. O uso de sabonetes, então sabonetes muito agressivos, muito coloridos, muito perfumados, tudo isso agride e acaba ressecando. mas o sabonete passando Sabonete não é para ser passado na região interna. só por É só na superficial. área, é só na vulva mesmo, onde Uhum. tem pelos, né? Onde Sim. normalmente tem pelos. Dentro não é para passar nada. 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 Então esse é Água, sabonete íntimo que o água. pessoal fala, não. Não É marketing. precisa, não É precisa. marketing, olha aí, você vê, Não né? precisa. Até porque se você for falar de pH, o pH da pele, ele é o mesmo. Olha E a aí. gente não lava a vagina, entende? É. Então é o mesmo sabonete. Então, Do corpo passar ali todo. na região, na Na região vulva, externa, onde tem os que pelos, é pele. internamente, nada. Nada. Não precisa. Hum. A parte entre grande e pequeno lábio, que normalmente é onde tem uma secreçãozinha, ali você pode passar com água.
Uhum. né? Não precisa ficar usando o sabonete ali. Isso, Porque o aí sabonete, resseca. ele é agressivo, Uhum. né? E aí a gente vai pedir para que essas pacientes usem os sabonetes menos agressivos Possível. possível, né? E aí a gente vai lá para os sabonetezinhos de bebezinho, né? Hum, Aqueles que a gente usa da mais cabeça aos delicados, né? pés, mais delicados, sem perfume, sem colorido demais. Perfeito. Isso é uma coisa importante. A outra é o que ela usa de material de limpeza na calcinha. Parece que não tem nada a ver, né? O produto, né? O O produto, sabão, o o sabão. amaciante. Ah, eu coloco a calcinha dentro da máquina de lavar lá com tudo junto. Hum. Não vai dar certo. É mesmo. Porque a máquina de lavar não tira o sabão completamente. Então, o resíduo daquele sabão, em contato com a vulva que está, né, um pouco mais sensibilizada, ela vai trazer irritação. Não é por causa Irritou, da calcinha, né? resseca. Não é por causa do tecido, é o É por sabão, é o causa do produto que tá sabão. lá. Isso. Então, idealmente, calcinha é roupa íntima. Você lava na mão mesmo, Idealmente é para sozinho. cada um lavar o seu, Não botar né? na máquina, né? Não colocar na Olha, máquina. rapaz, isso é difícil. Lavando as Quando eu calcinhas falo isso aí. para os adolescentes, né? Pois é, como é que eu vou lavar minha calcinha? Aí dentro do Na banheiro. hora do banho, É. vai tomar banho, já tira e já lava com sabão Aí também. tira O mais bastante delicado água. possível. Porque você tá lavando, você É, vai ter cuidado, né? É é. seu. Você tira bastante Aí a você água. tira o sabão completamente, assim, o máximo que Mas se você você explicar consegue. que é devido o sabão que fica, aí o cuidado vai ser redobrado para você tirar todo qualquer Isso, resíduo que tenha, né? isso. Por isso que tem que ser feito por você. Quem é que vai ter esse cuidado? É, Por você, lavar a calcinha né? alheia, Não ninguém vai. vai. É quando elas dizem, não, a moça lá de casa. Aí eu disse, pois então vamos lavar a calcinha da moça de casa É, também? Ninguém quer quer lavar a lavar a calcinha de calcinha, ninguém, é né? verdade. Cada um lave a sua. E o tecido da calcinha causa algum problema? Tem alguma. O tecido da calcinha, nem tanto. Antes a gente pedia, né, os calcinhas calcinha de algodão. A gente não tem, assim, calcinhas de algodão que são tão bem aceitas, Hum, né? Mas se aquele fundinho da calcinha for de algodão, já tá ótimo, porque é o hum, que tem contato ali de verdade, né? Mas é óbvio que as calcinhas que são de tecido muito sintético, que esquentam, né? A gente já mora num lugar quente. Se é a melhor gente puder evitar. evitar, né, melhor. O principal é a higiene da calcinha. Isso, é. E não passar ferro, Não nem passa água ferro na calcinha? quente, não. Olha aí que interessante. Mas por quê? Porque você destrói a propriedade do algodão quando você queima. Hum, Aí são aquelas calcinhas que já ficam com o fundinho mais durinho, Menino, que eu não eu tem pensava que mais. seria. É um assunto bem. Vamos dizer De- assim. Específico e cheio de Específico e cheio de detalhes. detalhes. É a É, mas calcinha da é. menina. E Né? são consultas que você acaba demorando, Por porque é causa disso. Né? importante você alinhar o cuidado do dia a dia. Ah, Porque ela vai investir num tratamento claro, de laser sim, e depois ela vai ficar atrapalhando. claro. Então ela tem que ter a orientação correta, né? E o Uhum. uso correto do que ela faz todo dia, Pronto, então no dia a cuidado aí. dia. Cuidado aí com a sua calcinha, né? Que já Esse ajuda assunto muito. calcinha, Né? Mas tem pano pra manga. Tem Tem pano pano de pra manga calcinha para manga quando a aí, né? gente vai falar sobre Porque, isso. mas é importante. Em É. relação à alimentação, tem alguma Não causa? Não necessariamente. Aí vai impacta. ter mais a ver nas pacientes que têm incontinência urinária, urgência Uhum. urinária, e tem alguns alimentos que de fato irritam um pouquinho mais e podem causar isso. Então, assim, o cuidado realmente no sabonete, né? Não usar Isso. sabonete, É. não Calcinha, usar não usar o aquele absorventezinho ali absorvente, a calcinha, tem diário. mais alguma orientação que É. você. A depender do que a gente esteja tratando com laser, que aqui a gente está falando especificamente do ressecamento Sim, vaginal, mas a gente também pode ajudar as mulheres com incontinência urinárias leves, né? Aquela que a gente quer fugir da cirurgia, ó, vamos tratar aqui para você não chegar no momento de cirurgia. Essas pacientes, elas têm que ter acompanhamento com fisioterapia pélvica. ah, Aí as fisioterapeutas, elas são nossas maiores aliadas. eu conversei aqui com a fisioterapeuta, bem É, interessante. é Mas muito legal. eu não sabia da importância que É tinha, né? muito legal. Né? E eu vou te dizer, o quão antes a gente prevenir esse problema de incontinência urinária é muito melhor.
Então, assim, teve um parto vaginal, fisioterapia. Uhum. Engravidou 2 vezes, fisioterapia. Né? Tá envelhecendo, fisioterapia. Tá É grávida, né? músculo. Tá grávida, Gravidez, fisioterapia. fisioterapia. É Uhum. músculo. A gente não vai pra academia pra malhar, Sim, só que a gente não sabe como é que a gente malha o músculo pélvico. não dá. Aí a Não tem a menor fisioterapeuta noção. Aí pélvica a é fisioterapeuta lá importante, ajuda. né, cara? É bem É, importante. é bem legal. Então para incontinência, é o mesmo laser, doutora, que É o se mesmo usa, laser, mesmo é o tratamento, mesmo tudo. tratamento, só que pra quando a gente vai fazer qualquer ajuste ali da parte urinária, a gente usa uma ponteira específica pra parte Ah, urinária. perfeito. A gente só muda a ponteira do A laser. mulher pode ter incontinência, mas não ter ressecamento? Pode, Pode, né? E pode, aí, pode. mas o laser também, O você laser entra também com. ajuda. Não sozinho, Hum, não sozinho. sim, Tem que ter a fisioterapia. a fisioterapia. Ela pode até fazer só a fisioterapia. Ela Na vai realidade, melhorar. eu tô observando aí que o laser, ele trabalha junto com outras frentes, né? Ele vem para resolver um problema, mais que se você, por exemplo, você faz isso, mas também não tem uma reposição hormonal bacana, não vai adiantar se não tem um cuidado, não É, vai adiantar é. muito, né? E outra coisa que o laser pode ajudar na região íntima, que... Então vamos lá, a gente pode ajudar nos ressecamentos, Uhum, né? Seja pós-menopausa, seja pós-cânceres, né? Hormônio dependentes, seja nas pacientes pós-parto, em que a gente acontece. também tem ressecamento no pós-parto. Uhum, Ali o desequilíbrio hormonal também é bem importante. A gente pode ajudar as pacientes com incontinência urinárias leves, né? uhum, E a gente pode ajudar as pacientes que têm desequilíbrios na flora vaginal. Por exemplo, as candidíases de repetição, que uhum. são de difícil tratamento. O laser ele não é o primeiro, não é a primeira arma, mas ele pode ser utilizado dentro do arsenal quando você já tentou um monte de coisa e a gente não teve o benefício ali. A candidíase é aquela lubrificação, é aquele corrimento que... Corrimento com coceira, com Eu irritação. conversei aqui já há um tempo sobre isso. É porque é um corrimento anormal, né? Isso, Porque existe, é. como você falou, né? Existe a secreção A secreção vaginal. vaginal, que Isso, é eu o tava tentando normal, e lembrar. existe o corrimento, que é quando vira a A doença, né? doença, Quando né? coça, tem cheiro ruim e tal. Você fala de repetição justamente porque ele Porque ele fica vindo constantemente, constantemente. né? Mas muitas vezes essas pacientes, quando a gente corrige lá, aquele básico que a gente estava aqui falando, de higiene, sabonete e tal, e aí nesse caso a alimentação é Aí importante. entra, né? Aí, normalmente, elas têm uma melhora muito boa. Então, é o que eu tô te dizendo, o laser, ele não é o de cara, né, Aham. para candidíase de repetição, mas para aquela paciente que não consegue Que já tratar de tentou forma tudo, alguma, a gente vai pode pro laser. lançar a mão. Porque como ele ajuda nesse equilíbrio da vascularização, normalmente ele equilibra ali o pH vaginal, né, os bichinhos de dentro da Uhum. vagina, ele dá uma organizada. Então, algumas pacientes acabam se beneficiando, sim, do Perfeito. laser para isso também. E ajuda muito, né? Porque a candidíase é bem complicado, né? É chato, Porque tem atrapalha um bocado a vida das atrapalha, né? pacientes, A vida atrapalha um paciente, bocado. a vida sexual, né? Também, Atrapalha. também. Até porque às vezes elas começam a associar a relação sexual com candidíase. Hum, Toda vida que eu tenho relação sexual, eu tenho candidíase. Aí não. Aí a mesma história, libido. aí vai Vai, pro ralo. vai pro ralo. Vai pro ralo. Vai pro ralo. Então, o laser. Agora, pelo que eu tô vendo, assim, para candidíase, por exemplo, ele não é o indicado, mas pro ressecamento ele é o mais indicado, né? Para um ressecamento, para aquelas mulheres que não podem fazer uso da terapia hormonal, é o É laser. mais, né? É o laser. Indicado. Até para quem pode usar a terapia hormonal, ela tem a possibilidade de usar o laser, Uhum. né? E não ter que ficar na história que a gente falou aqui, de ficar usando o comprimidinho, a pomadinha, né? Perfeito. E tudo mais. E voltando para. Tem algum outro ponto que o laser pode ajudar? Eu acho que Não, esses são normalmente esses são os os três principais, né? E Os no três ressecamento, principais. a gente fala muito aqui da menopausa, que realmente, fisiologicamente, uma das características é o ressecamento, né? Isso. E você já falou aí também da questão de quando a mulher tem filho, né? No pós-parto, você pode. E pessoas em tratamento de câncer, né? É. Mas tem algum ou outro, por exemplo, uma mulher jovem de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que não está na menopausa, não está nenhuma dessas características, ela pode ter algum tipo de ressecamento? Pode ter. Mas aí eu vou te dizer, é mais importante a gente ir atrás dessa causa,
Porque não é sabe? normal, né? Porque não é o normal. Então, a gente acaba recebendo muito É paciente mesmo. dizendo, eu não consigo lubrificar. E normalmente tem a ver com a relação sexual, né? Sim. Investiga como é que tá a relação sexual, entendeu? Porque existe um desequilíbrio entre o ponto em que o homem tá ok para relação sexual e o ponto em que a mulher tá ok, Uhum. né? Então, muitas vezes as mulheres, elas aceitam o ato da penetração sem elas estarem ok. Porque Então, o homem já tá, né? primeiro, é um ato que é para ser autorizado, Sim. né? É o momento que eu sei que eu tô ok e pronto, e vai. E muitas vezes elas não estão prontas. Aí elas sentem dor, né? Às vezes machuca, fissura, Hum. faz pequenas fissuras, arde. Então, ela começa a dizer, eu não tô lubrificada. Mas ela vai para a próxima relação sexual sem querer, Ah. né? Com medo. Uhum. Porque vai doer, porque vai arder, porque vai criando a memória de que não é legal. Sim. E quando você vai para uma relação sexual sem querer, como é que você passa por aquele período de excitação para haver a lubrificação, Hum. né? Então acaba sendo uma bola de neve. Então, que tem paciente jovem com dificuldade de lubrificação, tem. Mas quem veio primeiro? Hum. A dificuldade da lubrificação ou uma Uma relação relação sexual sexual. que não estava bem ajustada? Então é mais psicológico aí, né? Não é Ah, psicológico. não? Não é Hum. psicológico. Existe anatomicamente uma dificuldade, mas o porquê da dificuldade? Aí muitas vezes a gente tem que entrar com sexóloga, com terapia Hum. sexual, com fisioterapia Pélvica pélvica, também. para fazer com que ela tenha consciência da anatomia pélvica dela, o que que tem, o que que não tem. Às vezes essas meninas têm um vaginismo. O que é vaginismo? Vaginismo é quando ela tem muita dor ao toque da Hum. vulva. Então a relação sexual é uma coisa. Não é ressecamento, né? Não é ressecamento, Entendi. mas essas pacientes, elas de fato não vão conseguir lubrificar de forma adequada. Ou às vezes elas até lubrificam de forma adequada, mas ainda assim elas sentem dor. Mas a dor da relação sexual, ela é um prato cheio para a próxima ser ruim, É o que você falou, né? né? É um É. prato cheio. Então, normalmente o ressecamento, de fato, que acontece, né, fisiologicamente ali, ele está associado ao pós-parto, Hum. né? Às vezes ao uso de alguns tipos de anticoncepcional que atrapalham um pouquinho a lubrificação, às vezes cai libido. Essa história de lubrificação, libido, quem veio primeiro, Hum. às vezes é difícil da gente identificar. Identificar, é isso que eu estava pensando, porque, assim, aí eu acredito que seja o papel do profissional fazer essa identificação, porque funciona se você fizer um laser numa paciente dessa que não tem um problema fisiológico. Aí é onde eu vou te Será, dizer. né? Porque se a pessoa não tem, mas está ressecado, porque resseca, É, né? Pelo que eu entendi aqui, se você não está lubrificando, resseca. Porém, a lubrificação não é necessariamente porque o corpo não está produzindo ali, é isso. porque você Mas realmente você não tá não está conseguindo entrar conseguindo. naquele. Mas aí, a terapia de laser ela é aplicada da mesma forma? Aí ela não tem indicação nesse momento. E aí, Primeiro até você vai tratar a causa da porque coisa. talvez não vai fazer diferença. Não. E tu sabe que Hum. a grande história da gente ter tecnologias é uma tecnologia fantástica, Sim. certo? Que a gente tem estudos mostrando A mais B, que existe memória, que existe melhora. Inclusive, a gente tem laudos histológicos. Então, assim, os estudos feitos com biópsia da vagina antes do laser e depois do Depois, laser. Então, não é uma coisa, ela achou que melhorou. De fato, melhora. melhora. Você tem uma melhora do tecido vaginal, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tem tecnologias novas. Porque normalmente a gente vai para aquela coisa, indica para todo mundo fazendo, todo mundo fazendo. Aí daqui a pouco você começa a cair, porque você vê que a pessoa que está indicando, ela não está indicando de forma correta. Então, essa pessoa que fez o laser sem ter indicação correta, ela vai dizer: o laser não Não deu funciona. certo, é verdade. O laser não funciona. Uhum, Só que aí é um desserviço. com certeza. Quando você indica uma tecnologia ou um tratamento, seja qual for, sem a aplicabilidade mesmo, de fato, dele, você faz um desserviço. Porque essa que para ela não funcionou, porque ela não tinha indicação de fazer, ela vai dizer para alguém que tem indicação de E fazer aí a pessoa não que não faz. funciona. É. Aí aquela perdeu.
né? Porque em Faz- roda de conversa de mulheres se conversa de absolutamente faz tudo. todo sentido. Então, a indicação e o cuidado da indicação, ela tem que estar baseada em evidência, no que a gente sabe que vai melhorar. Porque ficar fazendo laser à torta e à direita para todo mundo não vai dar bom. Até porque não é realmente todo mundo que precisa. Não é todo mundo que É precisa. uma parcela específica ali da população que o laser realmente Exatamente. faz um impacto muito grande, né? Exatamente. E aí você pega uma tecnologia massa e você vai deixando ela com. Mas sabe o que eu acho, doutora? E eu venho observando isso e não se aplica só nesse assunto específico. As pessoas estão buscando muito facilidade, né? Tudo. Elas não querem. E eu converso aqui com os profissionais, e isso Para tudo. vem trazendo, comprovando cada vez mais. A pessoa quer uma caneta que faça ela emagrecer, a pessoa quer a mulher, e eu vi aqui, eu conversei sobre reposição hormonal, e a ginecologista falava, o que eu recebo de menina de 20 e poucos anos, querendo testosterona, Desesperada, porque é a facilidade. sabe? Que assim, que pra poder ganhar corpo, pra poder, assim, Isso. pra, É o rápido, né? é o rápido. E É aí, o rápido. com o laser, eu tô observando isso também. Ah, tá ressecado aqui, qual é o mais fácil? Vou pro laser. É. E não é, né? Assim, É. e não A é. gente tem que saber exatamente se a indicação é ok. Eu digo lá no consultório assim, ó, não tem o pozinho de pirilim-pim-pim. Não, as Não pessoas estão tem. querendo. Tem trabalho, né? Uhum. E tem a coisa que você tem que fazer por você. Não existe o pauzinho. Nem tudo da menopausa vai ser resolvido com o teu gel, com o teu pump. A É. solução do mundo não tá num pump, não. O que é pump, doutora? Pump é do gel que você vai usar, Coloca aqui. ou do adesivo, né? Ou do implante. Enfim, a solução do mundo inteiro não tá nisso, É. né? Boa parte tá. Mas tem coisa que não cabe ali dentro, né? É. Não cabe dentro daquele frasco, não cabe naquele comprimido, não é? Então, e eu brinco muito dizendo assim, cuidado, porque muitas vezes essas mulheres, elas chegam já num momento assim de desespero, né? E quando você tá desesperada por qualquer coisa, você é um alvo muito fácil, Fácil. Ah, isso é verdade. né? É. E aí você ser um alvo fácil, você paga o que for, você aceita o que for, Você tá muito sem antes parar pra pensar, né? Você tá suscetível ali, vulnerável. Você tá O que vulnerável. falarem, você vai cair. Você se apega, né? Você vai se apegando àquilo dali. Total. Então, eu sempre digo assim, cuidado, porque quem promete demais tem alguma coisa por trás. É verdade. Então, E faz todo cuida. sentido. Faz sentido. Porque a saúde da gente, a qualidade de vida, né? Não tô falando só de mulher, não. De mulher, de homem, de todo mundo. Ela não é pra sair cara. Ela não é pra sair cara. Ela não é pra custar 2.000 em um soro. Ela não é. Não é isso. Ela é pra te dar trabalho. Aí quem quer? É difícil. É isso. Quem quer ter o trabalho de ir para academia regular, de ir para um nutricionista para se adequar à alimentação ao momento da vida que você tá, dormir bem, largar o telefone, né? Sair, ter uma noite do casal. Tu programa uma noite do casal? Tu programa viagens curtinhas Fica ali? programando terapia, programando um monte de coisa hormonal para poder cobrir aquilo que poderia estar A sendo libido feito. tá ruim. Tu encontra com teu marido quantas vezes? Vocês Vocês saem pra conversam, jantar quantas vezes? Não, nenhum. Teu É. marido sabe que tu tá na menopausa? Não, doutora, pelo amor de Fala aí, Deus. olha aí. Oxi, Como é que ele não pode saber, né? mas tem que ser a primeira pessoa a saber. Claro, Na verdade, ele tem que ser preparado, porque vai chegar, vai chegar. né? E depois sair preparando todo mundo de casa. Porque muitas mulheres agora, a gente tá vendo o quê? O adiamento da maternidade vem com um período de climatério, junto com filhos, crianças ou adolescentes dentro de casa. Menopausa e adolescência. É uma Bomba atômica. É uma mistura que deu certo. TNT. Aí. Imagine aí. Então você tem que recrutar todo mundo de casa, sentar, conversar. É o seguinte, está acontecendo isso comigo, eu preciso de apoio, eu preciso de, na hora de né, me extrapolei ali, me irritei e tal. Não precisa alguém chegar para dizer assim, que mulher irritada, estressada. Você não precisa de julgamento, você precisa de colo. Você precisa dizer, calma, vai dar tudo certo, né? Mas se o teu filho não sabe o que está acontecendo contigo, teu marido não sabe o que está acontecendo contigo, aí vai ser difícil, né? Vai ser difícil. E você falou dessa questão de que realmente
É difícil você, assim, as pessoas não podem perder essa ideia de que as coisas que mais difíceis de conquistar realmente são difíceis, né? São. Existe um processo. Que tem aquela expressão que diz que se você quer uma vida fácil, comece a fazer as coisas difíceis. Mas porque se você É faz só isso. coisa fácil, a sua vida vai ficando difícil. É. Se você quer só o fácil, a vida vai ficando difícil. Porque não Tudo vai dar aquilo certo. que é mais, que existe um processo, é mais sólido. Pode prestar É. atenção. Aquilo que existe uma demora para você conquistar, É. pode até demorar, mas vai ser difícil você perder. Porque Vai. você conquistou ali, né? Isso. Agora, aquilo que é muito fácil, né? Aquilo que é muito rápido, aquilo que é muito Vem fácil, vai instantâneo, fácil, né? vem fácil. Vem fácil, vai fácil, menos o peso, né? Não, Vem Tony? fácil e vai embora. Difícil, Difícil. só. Menos o E peso. a coisa importante de qualquer momento da vida, né? E de menopausa também, é que é um processo. Né? Você entrou nele. Isso, Então agora cuida. Porque vai ser pra sempre. para sempre, né? Né? Eu tô envelhecendo. Todos estamos desde o dia que a gente nasceu. É verdade. Todos estamos envelhecendo. E não é agora que você vai pensar que é o fim, acabou. É. Né? Na verdade, é mais uma fase. Assim como a gente se prepara Hum. na menstruação, a gente se prepara na gravidez, vai chegar a menopausa. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe, né? Todas as mulheres, não tem as que como não correr. morrerem antes, vão passar por Se isso. tudo der certo, ela Se vai tudo passar der por certo, isso. ela vai passar por isso. Se tudo Se der Deus certo, ela vai quiser. passar por isso. É verdade. E vocês, mulheres, depois que eu comecei a fazer esse podcast aqui, converso muito sobre mulher, né? Tem o meu respeito sobre o público feminino aumentou muito, porque vocês têm muitas particularidades. Mas que só mulher tem, mas é É um ser incrível. complexo, Muitas particularidades. mas é Doenças que eu fantástico. conversei aqui que só mulher tem, né? A menstruação, a menopausa, tudo assim, coisas que o homem nunca vai saber o que é. Não. A gente tem uma noção, assim, mas a gente não. Endometriose, eu conversei recentemente sobre endometriose. Doença da alma, né? Assim, é um negócio assim terrível. E o homem não vai entender. Nunca. A gente Nem não- o que é uma menstruação, muito menos o que é uma cólica. que é uma cólica, o homem não vai entender o que é uma candidíase, o homem não vai entender o que é. Assim, são coisas. O sistema hidráulico do homem é externo, né? O da mulher é interno. Então, assim, são muitas particularidades que a mulher tem que realmente. A gravidez, Tony falando ali, né? Só a mulher engravida, são 9 meses ali que a gente Tem vê. a menor noção, né? A gente não. Do que vai ser E a isso. gravidez. Tem o pós, né? O pós-parto. E a eu própria acho que é gravidez, mais gravidez de difícil. alto risco, gravidez de risco habitual, né? Que não é nem gravidez sem risco, é de risco habitual. De risco habitual. Então, o risco ali já existe. Já existe. E eu vou aprendendo isso aqui. Então, realmente, a mulher, ela tem que, você falou aí, e eu concordo demais, quando estiver passando pelo período da menopausa, tem que ter essa conversa com a família e com as pessoas mais próximas. Tem que ter. Para ter um apoio ali, porque tem que chamar. é meio invisível ali, mas ela não pode passar isso sozinha. Né? Isso foi o que aconteceu com nossas mães, nossas avós, sim, né? sim. Passaram por isso calada. E muitas vezes elas passam, minha mãe não passou por isso, tua mãe não falou disso. Não falou. Tua mãe não falou. Hoje a gente fala, graças a Deus a gente fala. E aí, como é que você, por exemplo, você tem um filho adolescente, que ele vai ter a esposa dele, né? E vai casar e tudo. Como é que ele vai lidar com a esposa dele? Então ensine seu filho que existe esse momento, já ensine como que ele vai lidar com esse momento, porque vai ser muito mais natural. Claro, né? claro. Cada vez vai ser mais natural. E a forma como seu marido lhe trata, muito provavelmente vai ser a forma como ele vai tratar. É verdade. Então chame o marido, explique, converse só com o marido, converse só com o filho, depois converse com todo mundo. E essa conversa, ela de vez em quando tem que ser relembrada. Ela não é uma conversa única. Agora eu tô assim, agora eu tô assado, o que vocês estão achando? Tá melhor, não tá melhor? Porque às vezes a gente tá irritada, a gente nem percebe que a gente tá tão irritada, mas os próximos percebem, é quem mais sofre. Lá vem ela. Pois é. Não fala isso não, porque senão não bater. É verdade. Faz todo sentido. E aí você interrompe um ciclo, né? Você conversando sobre isso, interrompe um ciclo que a gente vem trazendo de gerações em gerações,
de não ter essa conversa, a gente não sabe lidar. E Isso. você conversando isso com os filhos É. hoje vai ser normal pro futuro. E essas mulheres de 40 e alguma coisa ali, 45, 48, 50 e poucos, essas mulheres estão trabalhando, estão cuidando de casa, São né? chefes de família, muitas, Algumas são né? chefes de Muitas, família. muitas assim saiu uma pesquisa no IBGE que parece que 50 e tantos % dos lares são as mulheres que Gerenciados pela mulher. gerenciadas pela mulher, né? Aí ela é dona de casa, ela é mãe, né? Às vezes ela é cabeleireira, às vezes ela é Tudo, professora, tudo. sai sendo tudo. E tem que estar bem, tem que estar bonita, tem que estar magra, tem que estar na academia, tem que estar. É muita coisa, Tem que ser né? esposa, tem que ser mãe, tem que ser filha, Tem que ser né? filha. Pô, eu vi um Essas mulheres É. muitas vezes estão começando a cuidar dos dos pais, pais. não. Eu vi um psicólogo falando que eu achei interessante, rapaz, e é verdade. Que a nossa geração, essa geração que a gente tá, ele chama de geração sanduíche. Que é a geração que está cuidando da geração que está vindo, que são os Os filhos, filhos. está cuidando da geração que está indo, que são os pais, e está cuidando da própria Da geração, própria. tentando se cuidar. Então está carregando 3 gerações nas costas, Isso. muitas vezes ajudando, dando apoio psicológico, apoio ali social e muitas vezes apoio financeiro, né? Muitas Ninguém filhos, avisou, né? muitos filhos cuidando financeiramente, inclusive dos pais, porque a dos pais. aposentadoria baixa, muito remédio, Isso. muita coisa. Dos filhos nem se fala, né? Que a dependência é total. Total. E se cuidando, né? E cuidando de si. Isso. Então, E gastando com você gastando também. com você. Então, Investindo. investindo em você o tempo, o dinheiro. E É. ninguém tá falando sobre isso, que é uma geração que tá, sanduíche que eles chamam, que é amassada mesmo, por todo. Por Assim, muitas demandas, né? O peso é muito grande. O peso é muito. Ninguém tá. Assim, as pessoas não estão tendo essa noção que é uma geração cansada mesmo, porque o peso, essa geração de 30, 40, 50, é uma geração que tá carregando muitas coisas ali muita coisa. nas E a costas. mulherada. E vocês, né? mulheres, Mais ainda, ainda. porque aí você entra como. Mais Tem que ser mãe, tem que ser filha, tem que ser esposa, tem que ser a profissional. E a mulher, ela tem que realmente mostrar em dobro, né? Ela tem que mostrar para ela se, né? Assim, então realmente isso é fato. A gente, mulher cirurgiã, tem que Você como cirurgiã que assim historicamente é é mais, né? Era para ser um ambiente mais masculino, né? Graças a Deus a gente está vocês estão mudando entrando, isso então, de mas forma é uma bem fase importante. mas você entende que assim, nós estamos num momento de transição, né? Todos nós Graças aqui. a Deus. E só que essa fase de transição ela é bem, né? Ela é desafiadora. Vai chegar uma geração que tá vindo aí que vai pegar a coisa mais melhor. Assim, aí melhor. depende do tanto que essa geração é ensinada. Porque às vezes eu acho também que a gente sai apaziguando a coisa, né? Não, parece que nossos filhos não podem ver, não podem entender, não podem sofrer. Não, isso é terrível, viu? E aí a gente tem que formar essas pessoas, não, tá né? terrível, doutora. A gente tem que formar. O tanto de adolescente ou adulta jovem que eu vejo no consultório, que é uma adulta disfuncional, não sabe fazer absolutamente nada. Aí eu digo, e muitas têm vontade de morar fora. Como é que a pessoa mora fora? Consegue nem morar dentro. Né? Não lava a própria calcinha. Lava a calcinha, lava a menina que trabalha lá em casa. Não tem condição. Então a gente também tem um pouquinho de culpa disso, de às vezes botar panos mornos ali, acalmar, né? Não deixar saber. Por isso que a história de chamar o filho para dizer, meu filho, eu tô na menopausa. Sabe o que é menopausa? É isso, é isso, é isso. Doutora, a gente eu tive uma conversa aqui com um neuropediatra, e ele falando justamente isso. Esse excesso de cuidado que essa geração tá tendo com os filhos, isso prejudica demais. Demais. E num índice grande, eu fiquei abismado. Eu venho conversando aqui, eu fico todo assustado. Uma psicóloga no Setembro Amarelo, ela disse que aumentou em 50% o número de suicídios de jovens de 14 a 19 suicídios. A pessoa tirar a própria vida de 14 anos. O que é que um jovem de 14 a 19 anos desistiu da vida? O que foi que aconteceu? Né? E aí ele estava falando que é justamente isso, os pais evitando o máximo que a criança não tenha frustração, sabe? E frustração é algo que vai... É necessário para o seu que nos amadurece. É o que amadurece. Enfim, mas isso é aí dá mais 2 podcasts. mas sempre volta nesse assunto, porque realmente a gente
E os nossos filhos vão cuidar da gente no futuro, né? Vão. Então se cuidem hoje, viu? Porque eu não sei como é que a gente vai estar. Doutora, antes de terminar, eu queria perguntar uma coisa que eu sempre gosto de saber. A gente está já se caminhando para o final. Essa terapia que a gente conversou aqui, eu vi a importância dela para a vida realmente da mulher, muda, né? Assim, Uhum. a vida da mulher vai dizer como vai ser o restante dos anos, que vão ser muitos Sim, ainda da muitos. vida dela, né? Sim. Ela é particular, né? Assim, ela é É. privada. Ela, no SUS, existe alguma forma? Não, Existe? Não tem. não. A mulher não tem Ainda acesso. não. A gente vê em outros estados como estudos, né? Ah, Na USP tem estudo, então tem ambulatórios de tecnologias ginecológicas em que são feitos vários estudos lá. E aí as pacientes SUS acabam tendo acesso. mas devido a esse laboratório. Como forma de estudo. Mas não é algo que, tipo assim, eu vou no hospital Mas, hoje e ter essa. infelizmente, a gente ainda não tem isso. E tu sabe que eu acho que talvez uma parcela de culpa seja a forma como algumas pessoas chamam o Hum, tratamento. Eu estava falando isso no aula agora que eu estava dando, que muitas pessoas vendem rejuvenescimento íntimo. hum, Isso não existe. não existe rejuvenescimento. Rejuvenescimento, eu vou entregar para uma mulher de 50 uma vulva de 20? Não dá. Não, eu vou regenerar a vulva dela de 50. Eu vou tornar com que essa vulva dela seja adaptada à Uhum, idade que ela está. Mas não vai ser uma de 20. Então não é rejuvenescimento. Rejuvenescimento não existe. hum. Você bota botox, faz. Você voltou para 20 anos? Você não voltou, mas você tá com 40 melhor, né? Entendi. O O termo, né? envelhecimento, ele é inexorável, ele existe. A gente tem que A gente aceitar. continua Aceitem, nós envelhecendo. estamos Mas a conversando gente aqui, está estamos envelhecendo envelhecendo. bem, É, né? Se cuidando. Então, o rejuvenescimento íntimo, ele esbarra. Não vou cobrir, não vou pagar isso. É estético, é né? estético, E né? acabou. E a gente sabe que não é. É funcional, Eu, né? eu pergunto justamente porque eu vejo que é algo que impacta tanto a vida da mulher, e Muito. aí quando você vê que é uma terapia que você vai ter que ter um custo ali com ela, né? Você vai ter que É, ter e vai ter pessoas que não vão ter é. A essa, gente lembra que também vai ter o custo da pomada, do comprimido, né? sim, Do achar que tá com infecção urinária e ficar tomando antibiótico. Existe um custo agregado sim. nisso, né? Mas eu digo, é para a pessoa que não tem, às vezes nem a Não pomada tem, ela não. vai, você tá Infelizmente, a gente entendendo? não tem política pública Pública para para mostrar. menopausa. Se eu estou Não dizendo tem, que eu venho aprendendo sobre isso aqui, é porque eu não vejo em outros cantos. não. Eu venho aqui conversando com os profissionais que vivenciam isso e eu venho aprendendo. Mas eu não vejo isso. Eu não vejo É, falar a gente de precisa laser mudar, íntimo para né? ressecamento. Quem a gente não escuta falar nisso. É, Então, se fala pouco. é, Até o incômodo se fala não se pouco. fala, né? Você fala muito de libido, você Uhum. fala muito de névoa mental, de irritabilidade, de insônia, Os de fogacho. fogachos. Uhum. Cadê o pessoal falando que a Falando vagina tá tá ressecada? ressecada e que tá ruim, Que tá ruim? tá sentindo dor. E eu conversei aqui, teve a doutora Trícia, que é obstetra, ela falou uma coisa que eu nunca esqueci, que ela disse, Crasso, a pessoa tem que entender que sentir dor não é normal. Não. A única dor que é natural é a dor do parto. Ela falou, E e ainda assim ainda existe assim a a analgesia. analgesia, né? Que ainda É, existe para você, mas a dor do parto é uma dor que não está dizendo que tem algo errado, está dizendo que a coisa está isso, tá acontecendo. acontecendo. Mas outro tipo de dor é dizendo que tem alguma coisa Tá errada, errado. né? Então pronto, e realmente eu trouxe isso e eu fiquei pensando aqui, rapaz, Mas e é não um tem. grito do nosso corpo, né? É, Tá doendo. então Presta atenção, tá doendo, né? não é para você e a mulher ela tem essa capacidade de se adaptar a isso, É, né? É mas isso é incrível. histórico, né? A mulher foi feita para sofrer, para aguentar, para calar, né? Para silenciar suas dores. Mas eu Mas acho não que pode está mais, já mudando. passou, Eu acho que a não. gente não aceita Tem que mais isso, informar para todo não. mundo, a gente não pode. É, Tem que aprender que realmente a vida existe uma dificuldade, mas o e sofrimento, isso não, as não dificuldades precisa. acontecem, mas o sofrimento não pode É, acontecer, né? Assim, a de dor não forma pode acontecer. alguma, de forma alguma. O Leandro Carnal é que fala que ele teve uma professora aqui na época do regime militar, né, da ditadura militar, ela foi presa e aí ela foi torturada lá e ela disse que ela iriam torturado lá, sempre falar com ela, e quando mudava o torturador, ela entrava em pânico,
porque ela se Porque acostumou se acostumou com com o aquilo outro, dali. com o outro torturador. Então, para ela, era o normal, era a Olha só o que forma. a gente Você vê o que a aprende, gente se né? O adapta, que a né? gente se O ser adapta. humano ele tem essa capacidade de É, adaptação, e tanto é que uma mudança ela ficava em pânico. Não, é. eu quero aquele, eu não vou. E a mulher tem essa Uhum, capacidade. Eu acho que isso já é uma coisa de muitos profissionais, colegas, uhum, assim, é chamar atenção a isso. Não pode, não dá. Ninguém é, sente mais dor, não é pra doer, não é pra incomodar, não é. Eu, eu tenho a impressão que a gente tá mudando isso bem, sabe? Tem que transição. melhorar mais, É, mas eu acho que a gente tá é o que mudando bem, que a graças a gente fala Deus. da transição, né? É um período de transição que a gente está Né, passando, e coisas que a gente não falava antes, está sendo falada hoje, né. e há um tempinho ali, um delay, né? Para que as coisas se É, para que se organizem. organize. É, É mas porque é é muita informação, né? E hoje as mulheres são diadas de bombardeadas de informação. informação. Não só as mulheres, todo mundo. E Uhum. tem informação e tem a desinformação, É, né? terrível Tem isso a aí também. parte boa e tem a parte ruim. É difícil a gente fazer com que elas entendam o que é certo e o que é Uhum. errado, É, né? É vão. difícil. E às vezes vem uma blogueira e fala uma coisa e aí elas vão Ai, acreditar. Mas, né? Você vai lá e ai, hoje está uma coisa é terrível acontecendo, que terrível. é o que as pessoas estão dando mais confiança em quem tem mais visibilidade do que com um profissional que tem anos e anos de estudo, né? Isso Olha que é. coisa terrível Mas isso. às vezes é profissional. Hum. Às vezes é profissional, é blogueiro, tem milhares de seguidores e teoricamente ele é muito bom porque tem muitos Muitos seguidores. seguidores. Agora o currículo virou a quantidade de De seguidores, seguidores, mas é né? isso, é o que eu estou dizendo, Não é assim, a a credibilidade não credibilidade é essa. está na quantidade de seguidores que você tem. E isso É, é gente, terrível. isso é um É perigo. terrível Isso é um porque. perigo, Não, na mas é terrível verdade. porque às vezes a pessoa ela tem uma boa comunicação, tem uma boa aparência, e aí as pessoas se identificam. Mas não Não necessariamente ela tem um necessariamente. conteúdo É, seguro ali com evidências para poder passar. E as é, pessoas. E eu digo, é de gente que nem é profissional. Às vezes é. a pessoa escuta uma É só uma pessoa blogueira. que tá lá fazendo um Essa, negócio essa parte nutricional tá demais, isso daí. A demais. blogueira vai lá e diz, não, eu tomo isso e aquilo, Aí a porque é pessoa bom vai pra lá e isso toma. e aquilo. Só que aquela pessoa, ela foi na nutricionista lá, que ela não paga, porque, Uhum. né, É, é troca, permuta. é escambo. Escambo. Ela vai lá, mas ela foi na profissional. Uhum. E aí tu vai, É, né, seguir o que ela ela tá faz. dizendo. Não, e às vezes É complicado. ela tá sendo paga para dizer aquilo ali, né? Tá, não, meu Para usar aquilo Deus. dali. As É, pessoas são ingênuas, cara. Você não, viu? é, tá difícil, Tá muito complicado. tá Eu vou. difícil. É um período. O Cortella falou que a gente, nos últimos 50 anos, evoluiu tecnologicamente mais do que nos últimos 500 anos. Você entende isso? E a gente foi os abençoados para pegar essa época, E que ainda vem mais. vem mais, Ainda vem é mais. uma época assim difícil da gente lidar. A gente não tá conseguindo. É muita É muita informação. É informação. muita E eu venho informação. de uma geração, a gente vem de uma geração que a gente viu um mundo que não era assim, né? A Não. gente ainda pegou A uma gente época. ligava assim, né? Não, a gente pegou uma época que não era assim. Então nós somos a última geração que viu o mundo de uma forma que ele viveu durante muito tempo e que ele nunca Isso. mais vai Que voltar. nunca mais vai E a voltar. gente vai ver, está vendo um mundo novo chegando, já está vendo, né? Já tem um mundo novo Né? chegando. Então, nós somos os últimos moicanos. Me Mas senti velha agora. é, mas, e o pior é que nem somos tão, né? A gente, nós, quem É. nasceu na Mas a gente década de ligou de orelhão. 80, quem A nasceu na gente é década de velho. 80, início da década de 90, nós pegamos, ó, olha quantas décadas. Quem nasceu em 80, ó, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Nós pegamos Ai, meu 5 pai. décadas, mas nós somos As jovens novinhas ali estão ainda, rindo da então, gente. mas a gente pegou 5 décadas de uma transição terrível, assim. Enfim, mas doutora, a gente já finalizou aqui. Gostei muito da sua presença, Eu que viu? agradeço. Foi Gostei ótimo. A muito, conversa foi ótima. gostei muito. Realmente é uma informação muito importante para a gente passar para as pessoas. Você, mulher que está passando por isso, por essa situação, procure um profissional como a doutora para tirar as dúvidas. A gente já falou algumas coisas aqui que já dá Sim. para ela, né? Se você Já dá tirar, para ter uma já dá para boa ter uma noção e noção. saber, olha, Já. realmente eu preciso disso. Aí vá fazer lá, converse, veja, porque realmente você vai ter uma qualidade de vida melhor, né? E pelo que eu vejo aqui, não é uma Vai. coisa muito complicada, não, né? É Assim, não. é ter um pouco É de não. disciplina de lavar a sua calcinha, sem esquecer, mas que a coisa dá certo. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Obrigado mesmo. Graça. Já fica Eu aqui que o convite para agradeço. uma Foi um outra prazer. oportunidade, a gente A gente conversar tem muito o que novamente, né? conversar. Conversar novamente. Pois, muito obrigado.
Você também que nos acompanhou, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol, podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela COPED, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.